Todos nós já sabemos que o medo está presente em nossa história, desde as eras mais antigas. O mais comum disso é a descoberta de como produzir o fogo, cujo qual, outrora, eles tinham medo, mas que agora os homens primitivos se tornam senhores do fogo. Eles dominam-o e já não possuem mais medo dele. Porém, eles usam o fogo para inquirir o medo sobre os animais e muitas das vezes no seu inimigo. Dentro de nós há dois instintos quando temos medo: fugir ou ficar. E isso é conhecido a todos. Quando batemos um carro, sentimos culpa, e pelo medo, muitas das vezes fugimos. Raramente ficamos para abraçar a consequência. O medo é aquele que nos dá forças para correr em momentos de terror e pânico, ou que retira todas elas em momentos que precisamos de coragem para correr. Mas enfim, a questão que eu quero trabalhar aqui é sobre o fato de que muitas pessoas dizem que a religião é uma resposta, uma invenção ao temor primitivo do homem e gostaria de trazer alguns questionamentos. Será que a religião não é uma invenção criada pelo medo primitivo? Assim como o fogo, uns escolheram adorá-lo e outros escolheram odiá-los por causa de sua destruição, por causa do seu poder destrutivo. O interessante é que no filme o primeiro mentiroso vai defender a ideia de que em um mundo onde ninguém pode mentir, além de Mark Bellison, que é o seu personagem principal, e que ao ver sua mãe em o seu último minuto de vida, ele então lhe narra como será no céu após a morte dela, e que é para lá que ela irá, em um lugar com muitas mansões. E então sua mãe, ao ouvir isso, dá o seu último suspiro com uma lágrima e um sorriso no seu rosto feliz. E no filme é a partir daí que surge a religião, devido ao fato de que ninguém sabe o que é mentir. Consequentemente, para eles tudo é verdade, inclusive a nova ideia de vida após a morte de Mark. E o que eles trataram e defenderam foi o pensamento sobre a religião ser criada pelos nossos medos e necessidades. Freud explica muito bem isso quando ele diz a seguinte frase: a crença em Deus subsiste devido a uma resposta de um pai protetor e imortalidade, ou como um ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. Será que Freud estava certo? E o filme que traz religião como uma mentira contada para enganar os que estão sem esperanças nenhuma, será que eles estão certos? Bom, esses pensamentos parecem verdade e até libertador, pois ele é como aqueles pecadores na igreja que se escondem na santidade, já que não podem ser verdadeiramente santos para com Deus, ao menos querem ser diante dos outros. E essa linha de pensamento esconde uma verdade muito mais profunda, cujo qual não vamos falar agora, mas eu lhe garanto, o cristianismo não é uma invenção em resposta do medo humano. Porque cá entre nós, o homem já inventou coisas mais complexas. O evangelho de Jesus ele é simples, e eu sei que isso não comprova sua veracidade. Mas, se fosse para criar uma mentira ou uma religião para que me desse esperança, eu realmente queria algo melhor e que me traria uma esperança terrena. Porque, olha, realmente. Porque, olha bem, se dizem que a religião é uma mentira criada para dar esperança aos que perderam a esperança nessa vida, então, quem deu a esses homens o entendimento do mundo por vir, de algo a mais, de um ser a mais? Ou será que antes da religião ser supostamente inventada, existia uma ânsia, um desejo na alma humana por algo além? Como Freud mesmo disse, um desejo paterno e imortalidade. Mas a questão é de onde vem esse desejo? Foi ele colocado em nós por nossas imaginações? Ou ele sempre estava lá? Nenhum ser humano consegue sonhar com um rosto que nunca viu na vida. Acredito que esse desejo originalmente surgiu em uma resposta a Gênesis 3, versículo 9. O chamado ecoado em nós. O chamado que ecoa em nós até os dias de hoje. O homem se vê como uma planta fora da terra
e um peixe fora d'água. Nada subsiste sem perder se perder sua origem. Nada pode subsistir se essa coisa se perder da sua origem. Do pó ao pó e do espírito ao espírito. Aqueles que dizem que a religião é criada por causa do medo primitivo do homem não podem dizer que a água foi criada por causa do medo primitivo no fogo. Aqueles que dizem que o cristianismo é uma resposta aos desejos humanos por um Pai divino e imortal, eu questiono como colocou esses desejos em nossas almas. Se minha alma tem desejos que esta terra não pode satisfazer, é porque ela não é deste mundo. C.S. Lewis. E o X que eu quero tratar aqui é que se esse homem fosse 100% terreno, se esse homem que criou ou inventou supostamente a religião fosse 100% terreno, ou que sua alma fosse simplesmente obra do acaso, então eles não teriam capacidade de criar algo que transcende esse mundo. E se tivessem, por que eles assim fariam? Pois porventura não seria melhor inventar algo que desse esperança para esta terra, para esta vida, para o agora? Ou será que toda a alma, no fundo, sabe que a humanidade não é capaz de criar algo que possa se auto-redimir, ou que seja capaz de salvar dos pensamentos e desejos malignos? A verdade que se esconde por trás desta frase, o temor primitivo criou a religião, é que o egoísmo criou o ateísmo. Se eles dizem que a religião é uma resposta para uma vida, então seria lógico eu dizer que o ateísmo é uma criação, a resposta dos desejos da vontade da carne humana. Essa ideia vem da mesma base do pensamento da primeira ideia, a respeito da religião. E aqui entra o matemático Copérnico, com seu modo de escolha. E o que o medo realmente cria em nós é a hipocrisia.